O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Esse é o Crimes e Efeitos, eu sou a Camila Camasmin. No episódio de hoje vamos falar de um homem que foi condenado a mais de 200 anos de prisão, que se passava por fotógrafo, ganhava a confiança de mulheres e as atraíam para o Parque do Estado, em São Paulo. Lá cometia crimes brutais, estupros, torturas e assassinatos. O nome dele ficou marcado na história criminal do Brasil. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Agora, 27 anos depois, ele pode estar prestes a ser solto. Pela lei da época, ninguém podia cumprir mais do que 30 anos de prisão. Mas o que significa ver um psicopata condenado por crimes tão graves de volta às ruas? O que a lei diz e o que a mente revela sobre alguém como ele? Hoje iremos falar sobre esse caso e vamos falar com a criminalista doutora Peta e o psicólogo doutor César Fialho. Isso mesmo. Olá, vou falar boa noite, não é boa noite agora, que é gravado, mas eu vou falar boa noite só para ficar dentro ali. Perfeito. Certo? Doutora Peta tá mais do que já sou sócia por dentro, já, total, desde o primeiro episódio. Isso aí. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. O doutor César, a primeira vez, muito obrigada. Primeira vez. Se apresenta, doutor César, por favor, só para o público te conhecer. Claro. Sou César Fialho, eu sou professor, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, e eu atuo basicamente tanto na área clínica, na área organizacional e também como auxiliar da justiça e assistente técnico judicial. E basicamente eu trabalho com mente humana o tempo inteiro, seja na universidade, seja na empresa, seja na clínica ou seja na perícia. Qual foi a análise que o senhor me deu, doutor? Agora no começo, porque eu não conseguia fazer o início do nosso podcast. Isso. Então, é gratuito já, tá? Já o que acontece? Toda vez que você, de certa forma, se sente pressionada, por algum motivo, avaliada, você tem uma área do teu cérebro chamada amígdala. Nós temos duas, uma de cada lado do hemisfério, que ela fica hiperativada. Quando ela fica hiperativada, aumenta os seus corticosteroides, aumenta a adrenalina e cortisol. Quando aumenta a adrenalina e cortisol que vai para o teu organismo, o teu sistema entende que você está em risco. E aí ele te prepara para você fugir ou enfrentar. Onde que falta fluxo sanguíneo adequado se o teu fluxo sanguíneo está nos músculos para você fugir ou enfrentar? No córtex pré-frontal, que é a área racional, da atenção, da tomada de decisão. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Por exemplo, está fazendo uma prova, né? E aí o aluno fala assim, puxa, deu branco. O que é o branco? O branco é isto. É quando o seu nível de ansiedade aumenta, o fluxo sanguíneo vai para os músculos, porque o seu corpo entende que você está em risco. E quem está em risco tem de fugir ou enfrentar. Onde falta fluxo sanguíneo? No cérebro. Porque quando é ao vivo, vai que é uma beleza, assim, não flui. Quando é gravado, eu dou umas enroscadas. Mas bora aqui pro nosso caso. Antes da gente entrar no caso, deixa eu só para descontrair. Claro. Professor, e em casa, com esposa, filhos, é o tempo todo analisando ou você em algum momento escapa disso? Não. Porque eu fico imaginando assim, sabe? Nossa, acho que ele deve analisar o tempo todo. Não. Logo que nós nos graduamos, é um sacrifício essa adaptação. Porque em todo lugar que a gente vai, a gente começa a... Parece que você está sendo perseguido. Parece um policial militar, né? Tá olhando o tempo inteiro assim.
Mas com o tempo a gente vai aprendendo a trocar os nossos papéis. Então algumas vezes as pessoas falam, mas você não viu aquilo? Não vi. Mas como que você não viu? Ué, eu treinei para não ver. Entendi. Mas leva um tempo. Leva, é a experiência. Então é a experiência. Tem realmente, é Quantos um treino anos? que você faz. Eu trabalho na psicologia há 15 anos. Bastante já. Então, com a experiência, a gente consegue deixando essas coisas de lado. Mas não é fácil. E ele tem um tom de voz, assim, de locutor, assim, né? Eu já Uma tô vendo voz... que ele já me analisou desde a hora que eu cheguei aqui, tô até com medo. Não, hoje não. Hoje eu tô de folga. Então tá bom. Mas eu tive a honra de assistir uma palestra do professor, né? Quando na faculdade onde lecionava, e ele foi inclusive fazer uma palestra para o curso onde eu lecionava, e foi fantástica a palestra, maravilhosa, assim, um conhecimento fantástico. Eu fiquei impressionada. E devido a essa impressão que ela teve, que fez aqui a gente querer conhecê-lo. Eu falei para Camila, eu falei, não, vamos trazer o professor César, que ele é sensacional. Eu gostei bastante. Muito bom, muito obrigado. Rasgações de sedas. A parte. Agora vamos lá. Sobre o Maníaco do Parque, acredito que, não sei, as pessoas hoje em dia, eu vejo que algumas pessoas dentro dessa área, elas falam muito de estudar a mente humana desses serial killers, desses psicopatas, desses criminosos. E não existe ainda, né, um estudo deles. Por que é tão difícil? Essa pergunta nem estava aqui na minha, é que fluiu. Não, tranquilo. O que acontece? Nós costumamos dizer o seguinte, quem tem o transtorno de personalidade antissocial, porque esse é o nome do livro. Já fala do livro, Aqui, então, por exemplo, já. DSM-5-TR, é um livro da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, que traz os diagnósticos. Então, todo diagnóstico feito na área da saúde mental, nós usamos mais o DSM. A CID, todo mundo conhece. Sim. A minha CID, qual que é a minha CID? A CID, ela é da Organização Mundial da Saúde. Só que a CID, ela tem mais de 12 mil diagnósticos, porque é diagnóstico médico, todos estão lá. Esse não. Esse é só da área de saúde mental. Então, nós usamos muito mais este. O termo psicopata, sociopata, não existe mais. Sério? O termo adequado é transtorno de personalidade antissocial. Então, quando ouvirmos falar transtorno de personalidade antissocial, a gente já sabe que é o antigo psicopata. Agora sim eu vou responder a sua pergunta. O que acontece? O psicopata, ou quem tem o transtorno de personalidade antissocial, ele está dentro de uma lógica que nós chamamos de interregno. E o que é isso? Ele não está nem na noite e nem no dia. Noite, a gente pode dizer que é a pessoa, por exemplo, que tem um surto psicótico, que vê coisas, que a inteligência dela está num outro ambiente. Né? Por exemplo, ela vê que tem uma pessoa ali que está olhando para ela, ou enxerga pássaros voando, enfim. Essa pessoa, ela está bem desenhado o quadro dela. O psicopata, ele não tem isso. Ele não tem essas visões, essas ilusões. Mas, ao mesmo tempo, o psicopata não funciona como uma pessoa que não tem o diagnóstico. Então, vê se eu entendi correto. Pessoas que têm transtorno mentais, sim, é visível da gente... Sim, por exemplo... Da gente ver. Isso. E seja um transtorno mental ou um transtorno neuropsicológico, é mais comum, por exemplo, ansiedade, transtorno de ansiedade é um transtorno mental. Hoje nós falamos transtorno neuropsicológico, tá? Transtorno mental é o nome oficial, mas nós evitamos utilizar. Porque quando eu falo transtorno mental, parece que é só a mente que está doente, mas não é assim. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, a mente está doente, mas a neurologia, a química dela também está desregulada. Toda pessoa que tem depressão, o cérebro dela funciona de um jeito diferente. Toda pessoa que tem ansiedade, o cérebro dela funciona de um jeito diferente. E é justamente por isso que tem que usar medicamento várias pessoas. Porque o medicamento ele vai promover esse equilíbrio químico que vai ajudar o indivíduo. Só para conseguir classificar, assim, porque ele era uma pessoa que convivia normalmente, isso, né? Ele tem sinais, a gente vai falar daqui a pouquinho. Ah, tá. Eu vejo que alguns crimes aí as pessoas falam, só pode ser esquizofrênico e alguma coisa assim. Mas isso a pessoa também tem. A gente consegue, uma leiga vendo. Sim. Não sei, Peta, a gente vendo uma pessoa que tem essa doença, eu vou falar esse CID. Isso. Por exemplo, a esquizofrenia, né, como você citou.
o termo esquizofrenia, frenia quer dizer inteligência, esquizo, outro. Então a inteligência dessa pessoa está num outro lugar. Então a pessoa pode imaginar que tem alguém, ela vê alguém que está olhando para ela, só que você olha e você fala, cadê a pessoa? Mas isso para nós é mais palpável, né? Pra gente... E inclusive para nós profissionais da saúde. Porque a pessoa fala, olha, eu tenho uma pessoa que está me perseguindo, olha, na minha casa tem tomadas, eu tirei todos os fios porque eu tenho certeza que tem câmeras escondidas. Então, esse discurso, para nós, o diagnóstico, o manejo é fácil. Agora, quem tem transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, não. Porque ele não navega aqui nessa realidade. Por isso que, por exemplo, o maníaco do parque, a pena dele foi... ele foi condenado. Ele foi condenado. Eu ia falar isso. Então ele tem o ônus da culpa. Se ele tivesse o diagnóstico dele, não seria assim, ele teria uma medida. Isso, medida de segurança. Isso, de segurança. Mas não, ele não teve medida de segurança. Por quê? Que é um erro, né? Não é um erro. Então, aqui nós temos uma cisão, né, da psicologia, da psiquiatria com o direito. Porque o que o direito quer saber? Ele teve ciência do que ele fez? Capacidade de entender. Capacidade de inteligência, sim, teve. Agora, por isso que a gente diz que ele está no interregno, porque ele não está nem na noite, nessa metáfora que estamos falando, isso é, ele não tem esses sintomas, mas ele não está no dia. Ele tem consciência do que ele fez, mas ele não tem sentimento e emoção do que ele fez. Eu ia até falar sobre isso. No direito, né, essa questão, os alunos sempre perguntam muito, sim. Né? É uma questão, fazem TCCs, né, eles adoram. Eu acho interessante mesmo, eu acho bem interessante. E a gente tem essa questão. Quando você tem um diagnóstico, então, por exemplo, uma situação de esquizofrenia, uma situação, me corrija com os termos se eu errar, tá, professor? De síndrome de Down, né? Que são, vamos dizer assim, são doenças, né? A pessoa nasce, enfim, né? E é aquilo que dá para ter o diagnóstico. Então, você caminha ali para uma situação da possibilidade de uma aplicação de medida de segurança, porque aquela pessoa... Você pode conseguir demonstrar ali que no momento que ela agiu, ela não tinha capacidade de discernimento, ela não tinha capacidade de entender o que ela estava fazendo. Quando a gente vai para esses transtornos, né, como o caso da antiga psicopatia, ele tem capacidade de entender o que ele faz. Ele sabe o que ele está fazendo, então não afasta esse discernimento. Aí eu te faço uma pergunta, assim, eu já não vou nem pegar a ficha ainda, porque está rolando o assunto. Mas se a justiça tem essa ciência que ele é um psicopata, como que você dá uma pena, por mais que fosse máxima na época de 30 anos, mas dando a liberdade para ele daqui 30 anos. Tudo bem, lá atrás fala, nossa, 30 anos, tudo bem. Daqui 2 anos ele pode estar solto. Se ele não tem esse sentimento, quem garante que ele não vai fazer de novo? Aliás, pelo que eu dei umas pesquisadas, ele arrancou todos os dentes. Sim. Ele está engordando para que as pessoas não reconheçam ele, para que ele saia e faça de novo. O que acontece? Só para te responder na questão jurídica, depois o professor César vai para a questão psicológica. O nosso Código Penal, ele é de 1938. Naquela época, né, a previsão, né, me fugiu o termo agora, de quanto a pessoa vive, né? Nossa, me fugiu o termo. Enfim, as pessoas não viviam mais que 60 anos. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando se pensou em 30 anos, se pensou o seguinte, metade da expectativa. A expectativa de vida era de 60 anos. Então, quando o legislador colocou lá 30 anos é o máximo que uma pessoa fica presa, ele pensou, a pessoa vai ficar metade da vida presa. Dificilmente as pessoas conseguiam ficar esse tempo todo presas. Geralmente, no caminho ali, né, que acabavam morrendo. Da pena, enfim. Isso? Não, na verdade, o que a gente tem. Hoje são 40, né? Sim, hoje alterou para 40, é isso. Mas a ideia era essa, era baseado na expectativa de vida mesmo. Ninguém vivia, né? A expectativa era de 60 anos, mais ou menos. Pensar que uma pessoa pratica um crime aí com 18, 20 anos, né? Com 30 anos máximo de pena, passaria praticamente a vida toda preso. Então, essa era a ideia. Claro que hoje, como aumentou essa expectativa de vida, teve que ser revista essa questão e foi revista para 40 anos. Para muitos ainda é pouco, enfim. Então, mas aí o que acontece? É uma questão legislativa, tá? É a frieza da lei mesmo. Se a lei quando ele praticou os fatos, ainda se previa como 30 anos, né? A mudança vem em 2020, então, como é uma mudança que aumentou, ela não pode retroagir.
Então, o que acontece? São 30 anos. Por mais que ele tenha sido condenado a 280 e poucos anos, o que acontece? Desses 280 e poucos é o máximo, são 30 anos, para evitar a questão de prisão perpétua. Enfim, é questão legislativa, né? Aí sim entra o sexto da pena, né? Isso, Mas não é um sexto, não. São 30 anos mesmo. Agora, o que acontece? A gente tem um regramento no sentido de que, tudo bem, a pessoa não fica mais do que 30 anos presa. Só que os benefícios penais, eles são calculados sobre o montante da condenação. Então, por que ele passou esses 30 anos em regime fechado? Porque do montante de condenação que ele teve, que foram 280 e poucos anos, se você fosse calcular um sexto, metade, o que fosse, não daria mais do que 30. Então, é o equilíbrio da balança, né? A pessoa não vai ter direito a benefícios, ela vai passar pelo menos esses 30 anos no regime fechado. Ele está no fechado. Ele não progrediu, ele não saiu para trabalhar, ele está dentro do sistema prisional há 30 anos, né? Hoje 40. Então é a questão legislativa mesmo, tá? E aí o que acontece? Como a gente tem essa previsão na lei de que não pode ficar mais do que 30, quando der os 30 anos, ele vai ter que ser colocado em liberdade. Criminalmente falando. Sim. Aí a gente vai depois abordar outras possibilidades, mas criminalmente falando, realmente na frieza da lei é isso. Ele vai ter que ser colocado em liberdade. E qual que foi o maior problema no caso dele? Porque ele recebeu a pena como alguém que poderia receber pena. Não como uma pessoa que está doente, que tem um transtorno. Não como um doente. Não. Então, por exemplo, o fato disso ter ocorrido, ele não teve nenhum tipo de acompanhamento lá dentro. Nada. É por isso que eu falei no comecinho. Foi um erro. Um erro. Então, agora, só para a gente entender um pouco o diagnóstico. Tudo que a gente fala aqui, a gente fala com base naquilo que vemos na mídia, que lemos. Porque para um profissional fazer um diagnóstico, tem que estar com a pessoa. Mas tudo leva a crer que, de fato, ele tem o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que era o antigo psicopata. Qual que é a grande questão? A grande questão é que todo tipo de transtorno de personalidade não tem cura. Não tem cura. E quando a gente fala no transtorno de personalidade antissocial, nós dividimos em dois. Primeiro, existem pessoas com transtorno de personalidade antissocial que é adaptável. Tá? Metaforicamente, é como se você falasse assim, não existe esse termo, mas é como se disséssemos, é leve. Então, ele vai vivendo a vida. Nós temos, por exemplo... Pode dizer que é leve ou pode dizer que ele é tão inteligente que ele fala... Não. Eu não vou... Não, porque tem um outro braço aí que eu já vou falar o motivo. Tá. Então, é leve, ele vai levando a vida, ele manipula. Onde estão estes? Grandes presidentes de empresas. Coordenadores de curso. Grandes professores, CEOs. Onde que tem mais? Religiosos. Muitos religiosos, tá? Nós temos inclusive alguns dados disso, que são pessoas que ela tem o transtorno, mas ela consegue manejar isso porque tem um ponto do transtorno que ela não tem, que é o seguinte, ela não... sadismo. Ela consegue gerenciar um pouco as emoções dela através da razão. Quem tem o transtorno... Ela não tem o sentimento, ela consegue racionalmente... Ela sabe que se ela fizer uma escolha que não é adequada, ela pode ser presa, por exemplo. Vai passar da linha, Isso, né? Ela consegue segurar a linha. Não é por emoção, e sim por razão plena. Ela fala, até aqui eu consigo segurar. Quem tem transtorno de personalidade antissocial completo, digamos assim, ele não segura. Então, por exemplo, o maníaco do parque. Ele teve, por exemplo... Ele perseguiu uma pessoa em 1995 e essa pessoa o denunciou, porque ele estava arrastando ela já para o mato, já estava dizendo. Quando ele começou a trabalhar de motoboy na empresa, um funcionário falou que ele tinha um jeitinho, né? E ele agrediu o funcionário de um jeito louco. Então, quem tem esse transtorno, ele dá sinais porque ele vaza. Entende? Tem hora que ele perde a cabeça e quando ele perde para valer. Ele se mostra, ele tira a máscara dele. Então, sempre que a gente vai avaliar, a gente pergunta, né? Houve algum momento da vida e da história que essa pessoa realmente perdeu as estribeiras? Todos nós vamos perder. Agora, ele perde de um jeito diferente e por algo muito específico, que inclusive faz parte do signo sinal dele quando ele vai cometer um crime. Então, por exemplo, essa questão da sexualidade, da afetividade, é um tema fundamental para ele, inclusive.
Porque assim, ele não tolerava que ninguém falasse, por exemplo, perguntasse se ele era homoafetivo, né? Homossexual. Só que o que nós sabemos? Que ele morou um tempo, né, com uma pessoa travesti. E essa pessoa, ela veio, inclusive, através de reportagem, dizendo que ele era passivo, ele não conseguia ser ativo. Depois, quando uma pessoa dizia isso para ele, ele não aceitava, ele realmente ia para agressão. E mais, efetivamente dos crimes, o que nós sabemos, né? Que ele não conseguia consumar a relação. Ele conseguia, hora ou outra, em alguns casos, quando a vítima já havia morrido. E mais, ele mordia a vítima. Ele salivava na vítima. Ele tinha uma questão no seio, né? Isso, no seio. Eu li o livro, não sei se vocês leram o livro. Falam que tem a ver com a mãe dele, né? Uma tia que o abusou e pedia para ele morder o seio. De fato, morder o seio. E ele tem, né, tem uma questão psicológica importante, né? Essa questão psicológica, ela vai explicar um pouco disso, né? Por que ele cometia, por exemplo, a parafilia. Ele tinha uma relação com um cadáver. Por que isso acontecia? Porque ele não conseguia, por exemplo, ter relação com uma pessoa viva. Ele não conseguia. Então, por que isso acontecia? Esses detalhes são simbólicos, a gente só consegue com ele, entende? Agora, por exemplo, o fato dele ter arrancado todos os dentes, ele ter arrancado com fio que costura as bolas que eles fabricam lá, né, enquanto presidiários. Ele arrancou dente a dente. E nós sabemos que isso tem uma relação, não é só, eu vou arrancar os dentes porque eu mordi as minhas vítimas, e aí as pessoas vão falar, ele não vai mais morder vítima, por isso que ele arrancou. É só isso? Não. Nós acreditamos que tem um fator psicológico envolvido. Não é à toa que ele mordia as pessoas. Então ele mordia, ele salivava, agora ele não morde mais, porque ele não... Eu acho que teve até o delegado, que quando ele começou a relatar para o delegado, eu vi isso, acho que foi no Investigação Criminal, alguma coisa assim, que ele começou a relatar que ele mordia, e o delegado falou que ele começou a querer se morder, que ele começou a ficar desesperado para ter essa sensação de novo. E ele queria ele mesmo se morder. Quem assistiu, por exemplo, ele falando, você vê nitidamente que ele tem uma linguagem corporal, que quando ele diz assim, olha, eu tinha vontade de morder as vítimas. Quando a gente quer comer uma coisa, por exemplo, você está vendo ali, aqui, por exemplo, né, tem umas coisas deliciosas aqui que o cheiro tá vindo aqui. Do nosso patrocinador, do Mais Um Café, do Atrio Shopping. É isso. Depois a Peta vai fazer a divulgação, porque ela faz muito melhor que eu. Então tá ótimo. Não, mas você pode, o doutor pode falar tranquilamente. Estou sentindo o cheiro aqui, né? Propaganda. Então, é natural que a gente salive. E quando você saliva, você fecha a boca e faz esse movimento. Ele faz esse mesmo movimento quando ele está contando. Então ele está contando do que ele fez, do que aconteceu. Quando você olha o vídeo, você vê ele salivando. Ele dá uma fechada na boca porque ele salivou, né? Isso tem uma relação direta com instinto, né? E quando o nosso sistema nervoso de relaxamento está ligado, a gente saliva. Por exemplo, é natural que a gente babe quando a gente dorme. Você baba quando você dorme? Não baba. Opa, tem um perigo aí. Se você não baba quando você dorme, significa que você está com estresse muito elevado. Não, relaxa. Se você baba muito, é um problema, porque você está dormindo de boca aberta. Agora, se você baba um pouquinho, está no equilíbrio. Então, o babar, né? Sou completamente desequilibrada. Então, tá muito estressada. Eu não babo. O seu eixo do estresse está muito ativado, né? Por exemplo, professora Peta lá, quando os alunos vão apresentar seminário, o que eles fazem? Vão apresentar seminário, garrafinha d'água. Aí fala duas palavras, tosse, bebe água, tosse. Sistema nervoso simpático ativado, que é o sistema do estresse. Sistema do estresse ativado, você não saliva. Por que você não saliva? Porque o teu cérebro não vai gastar energia para você salivar, porque você está no modo de defesa. Por isso que é comum que o indivíduo, quando ele está com estresse elevado, ele pode ter mau hálito. Porque a saliva dele fica muito grossa e ele vai ter mau hálito. O doutor falou uma coisa, ele não teve acompanhamento e tudo mais. Não teve, nada. Se ele tivesse acompanhamento durante esses 30 anos, mudaria alguma coisa? Olha, o que acontece? Você não tem um tratamento padrão ouro para transtorno de personalidade antissocial, sobretudo no caso dele. Só para a gente diferenciar, que ficou um pouco perdido, eu acho. Então, veja, nós temos quem tem esse transtorno adaptável, que aí o cara vai ser CEO. Ele vai usar isso, por exemplo, para subir na carreira, para conseguir dinheiro, sucesso.
No caso do maníaco do parque, além dele ter isso, ele tem o eixo da impulsividade aumentada. Então, ele vai cometer um crime. E aí, o que é importante a gente saber? Toda pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial é criminoso? Não. Todo criminoso tem transtorno de personalidade antissocial? Também não. Agora, nós temos esses dois eixos. Um adaptável, que vai viver a vida, o outro não consegue. O outro, ele vai direcionar toda essa pulsão, essa impulsividade, de alguma forma. E quase sempre ele vai direcionar isso através de uma sociopatia, por exemplo, né? Então, mas aí a questão dele ter sido avaliado ou não nesses 30 anos, não teria... Nós temos alguns medicamentos, por exemplo, que dá uma segurada na impulsividade, que dá uma segurada no freio cognitivo, que é essa parte da frente do nosso cérebro. Você tem medicamentos. Agora, pensa assim. O maníaco do parque e outros, o fato deles terem esse transtorno bem ativo, ele não tem a crença de que ele precisa de ajuda. Pelo contrário, o errado somos nós para ele. Ele tem uma crença de que ele é superior a qualquer outra pessoa. Ele não tem como viver em sociedade. Ele não pode viver em sociedade. Tem alguns criminosos aí que a gente acaba sabendo, lendo, né, que eles... mesmo presos, eles acabam matando colegas ali, né, com a sua crueldade e tudo mais. Ele a gente não tem. Não. A gente não tem nada disso, né? Ele foi cruel com ele mesmo, tirando os dentes e tudo mais, mas ele nunca fez nada ali dentro. É super esperado. Se você for ver, por exemplo, pessoas que têm esse diagnóstico e que foram presas aqui no Brasil, elas são extremamente educadas dentro da penitenciária. Por quê? Porque elas são manipuladoras. Jamais que ela vai fazer qualquer coisa, por exemplo, que o tire da possibilidade dele trabalhar, né? Porque ele não queria ficar só preso lá, ele queria trabalhar porque ele dá uma volta, ele sai, ganha alguma coisa e tal. Então, se ele tiver um comportamento inadequado, ele vai perdendo regalias. Ele é manipulador, jamais que ele vai fazer isso. Se ele vai ser o cozinheiro, ele vai ser o melhor cozinheiro que ele pode ser. Ele vai ter acesso a facas, ele não vai matar ninguém. Porque não faz parte do escopo dele. Quem tem esse transtorno e é, de fato, uma pessoa que mata uma outra pessoa, ela tem o nicho dele. Sempre vai ser alguém, por exemplo, ele só vai matar mulher. Ele dificilmente vai matar um homem. Então, ali ele tá... Ele tá tranquilo, nesse sentido. Então, a gente pode dizer que a prisão tá só alimentando para quando ele sair ou não? Não ou ele não tem essa ansiedade de querer sair, nada. Ele tá tranquilo. Ele tá, mas quando ele e a vontade dele? Quando ele for colocado... em sociedade, caso seja, isso vem à tona, entende? Porque ele consegue manejar adequadamente. Ele é extremamente manipulador e inteligente. Esse desejo, essa pulsão, ela só vai quando tem estímulo. Ele agrediu, tem até aí a reportagem da psiquiatra, Lucas, coloca pra gente. Tem uma psiquiatra que ia lá conversar com ele, inclusive, não foi liberado nenhum laudo que ela deu. No livro que eu li também sobre ele, lá fala várias coisas e ela fala que muitas coisas ali não é real. Mas, enfim, ela mesma fala que ele foi para cima dela e que ele tentou que ela foi atacada por ele dentro da penitenciária. Então, a questão dele... Tem um estímulo. Por exemplo, imagine que eu sou viciado em chocolate. Mas se não tem chocolate aqui, o meu estímulo não vai ficar tão intenso. Eu posso até falar, nossa, um chocolate agora ia cair bem. Agora, se o pessoal aqui entra mais um café. Entra com o chocolate ali, fala, não tem como segurar, entende? Então, você é viciado em pudim. Quando chega um pudim, você fala, meu Deus, um pudim. Agora, se o pudim não está aqui, se o pudim está só aqui, você consegue manejar, que é o caso dele. Se tiver o estímulo, ele não consegue segurar. Vocês acham que ele vai ser solto? Olha, difícil dizer, Ká. Eu tenho acompanhado algumas notícias. É difícil falar também porque a gente não tem acesso ao processo, né? E todos esses laudos e tudo mais. Agora, vamos lá. Vamos pensar do que a gente tem, né, de possibilidades aí na legislação. Então, assim, como eu falei, pela legislação penal... quando completar os 30 anos, de acordo com a legislação, ele tem que ser colocado em liberdade, pensando do cumprimento da pena. Agora, na esfera civil, existe ali uma outra possibilidade que é a interdição.
que aí seria promovida pelo Ministério Público, provavelmente, e aí o Ministério Público, então, poderia buscar a interdição dele. Até eu ia te perguntar, porque eu estava lendo um pouco a respeito também, porque a área civil não é minha área, né, mas eu estava dando uma olhada, porque a interdição, ela tem ali algumas questões, né, possíveis, e fala em doença mental. Sim. Mas o transtorno não é uma doença mental, mas eu não sei se ali eles dariam um jeito, né, de enquadrar, né, de ter esse laudo para o MP poder pedir a interdição. O ser humano que tem esse desvio sexual, ele aí eu vou falar psicopata, que está mais fácil para minha dicção. Conduta, né, dele. Porque assim, você tem psicopata que não tem relação alguma com questão de afetividade, sexualidade, parafilia, que ele tinha uma parafilia, que é de ter relação com pessoas mortas. Então, tem muitos que não têm isso, né? Agora, o que é mais importante saber, que quem tem esse transtorno e ele está dentro dessa seara do homicídio, ele tem um padrão muito específico. De repente, tem um enfermeiro que vai matar pessoas com medicamento. Tá? Tem como fazer tratamento em pessoas assim? Então, impossível. Não tem. Primeiro, essas pessoas que estão ativas, né, esse transtorno ele está lá em cima, ela não vai querer tratamento porque, de novo, ela não precisa para ela. Tem um filme, ai que droga, eu vou tentar lembrar e depois deixar na descrição, eu não lembro o nome dele, mas é sobre um pedófilo. E ele tinha consciência que ele estava fazendo era absurdo e ele mesmo se fala amputar, né? Ele amputou os seus órgãos, isso. E ele estava sentado num balanço de um parque e ele tinha acabado de fazer isso com ele olhou uma criança e ele continuou. Sim. E ele estava... E assim, ele tinha ciência do que ele era, ele tinha ciência do erro, ele não queria mais fazer aquilo. Eu vou tentar lembrar o nome do filme e colocar depois na descrição. Não que óbvio, a gente vai falar, você vai ficar com dó. Não é questão de dó. Obviamente, eu acho que essa pessoa não deveria nem existir. Mas ninguém pede para ter parafilia. Mas ninguém pede para ter. E no caso ali, ele não queria. Então. E aí, como não se lida? Tem que isolar essa pessoa. Não tem jeito, né? Eu costumo dizer o seguinte, a genética não é justa. Não é. Para nada. Né? Eu não sei se vocês sabem que se você tem, por exemplo, mãe ou pai com depressão, você tem de 2 a 5 vezes mais chance de ter depressão. Então, você nasce com isso. Que é aquilo que nós chamamos de temperamento. O temperamento é a porção genética da personalidade. Então você nasce com o seu tempero. Tem gente que tem mais pimenta, tem gente que tem mais sal, tem gente que tem mais açúcar e assim por diante. Você nasce assim. E claro, o ambiente ele vai modelando isto. Então o que a gente entende? O indivíduo ele nasce com um transtorno de personalidade antissocial, o psicopata. Mas o ambiente dele vai modelando para entender o quanto isso vai ser ativado nele. Imagine uma régua, nós chamamos isso de espectro, né? Então como é que está o espectro dele? Ele está aqui, aqui. Isso depende muito da carga genética e depende do ambiente. Mas o que nós sabemos? Não existe cura. Até eu comecei, depois desse filme, eu comecei a ir pesquisar e aí eu fiquei contra a castração química, que eu falei, a pessoa ela tem esse problema. E aí ela vai se satisfazer de outras formas. Não é aquilo que vai... Não é a pessoa... O Som da Liberdade? Será que é esse? Eu lembro de alguma coisa assim desse filme, O Som da Liberdade, eu acho que é isso. Essa questão da pedofilia é algo que também gera bastante debate, né? Porque, primeiro, pedofilia, já até para esclarecer aqui, não é crime. Né? Não é crime. A gente não tem crime com esse nome. Você pode revirar Você pode revirar a legislação. Você não vai achar com esse nome. Pedofilia é a parafilia que a pessoa possui, que é esse distúrbio, esse transtorno, né, de personalidade. Né? O que acontece? Quando a pessoa tem essa parafilia, então quando a pessoa tem a pedofilia, como que ela se satisfaz com isso? Né? Seria sentir prazer com crianças, adolescentes. Se ele vai na busca de satisfazer, aí ele pratica o crime de estupro. Estupro de vulnerável. Então, é até legal para a gente esclarecer. A pessoa fala assim, a pessoa praticou crime de pedofilia. Não, pedofilia não é crime. Aliás, pedofilia também tem questão de idade, né? Acho que depois de 6 anos não é mais pedofilia. É um negócio assim. Aí se ele vai se satisfazer por conta disso, aí ele vai praticar o crime de estupro de vulnerável. O crime é estupro de vulnerável, não é pedofilia. Pedofilia, eu vou dizer, né? É o que a pessoa, doença. É a doença. Né? É a doença. Que tem CID, né? Sim, acredito eu, tem tratamento, enfim. Então, até tem tratamento para pedofilia? Todo transtorno, ele tem certo manejo. Então, seja um manejo medicamentoso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem
atração por alguém, então de repente vai tomar um medicamento que vai diminuir essa atração. Agora, cura não tem, né? Sobretudo para transtorno de personalidade, que é assim, o indivíduo nasceu com ele vai viver a vida com ele. Então, existe transtorno de personalidade, por exemplo, que são mais comuns. Por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que é o indivíduo que só vive na borda, né? Que tá, inclusive, dentro do nosso diagnóstico, você pode, no início, ter certa dificuldade em dizer essa pessoa é borderline, ou essa pessoa tem um transtorno afetivo bipolar, que é parecido. Eu trouxe o afetivo bipolar porque assim, o senso comum conhece, né? Então, o transtorno afetivo bipolar, o indivíduo ele está sempre em dois polos, né? Ou ele está numa fase mais depressiva, ou numa fase mais ansiosa, né? Inclusive, o indivíduo quando tem TAB lá, quando ele está em fase de mania, fase mais up, por exemplo, ele gasta tudo que ele não pode, se endivida, compra presente para pessoa que ele nem conhece. Então, ele tá nessa fase e a gente consegue entender, tá, mas tá assim há quanto tempo? Nós temos prazos, né? Quanto tempo que você ficou assim em mania? Quanto tempo você ficou em depressão? Então, a gente consegue ir entendendo. O indivíduo ele vai estar sempre na borda. Ele vai estar sempre muito up, sabe? Lá em cima o tempo inteiro. Então, é uma pessoa que ela tem ela não consegue se estabelecer do ponto de vista financeiro, ela é uma pessoa extremamente expansiva, é uma pessoa manipuladora também. Então a gente consegue ter uma série de sinais e sintomas. O indivíduo que é borderline, nós temos medicamentos que ajudam, mas é um indivíduo que sofre muito também. Tá? Inclusive do ponto de vista fisiológico, né? Não tem fisiologia que suporta isto. Enfim. Está sempre no limite. Ele está sempre no limite, né? Por isso border. Agora, voltando, o indivíduo que tem, então, um transtorno de personalidade antissocial não tem cura. Você tem um medicamento que vai ajudar um pouco no manejo, você tem, por exemplo, intervenção psicológica que pode dar uma ajudada, mas o indivíduo tem de querer. E qual é a grande questão? Quando você tem alguém que é um indivíduo que é um sociopata mesmo, né? Ele não acha que ele precisa de tratamento. Ele não vai fazer o tratamento. Ele não vai aceitar o tratamento. Então, o Francisco, aí, o maníaco do parque, ele acha que é normal o que ele fez. Então, ele tem consciência de que matar pessoas não pode, mas ele não tem remorso algum em relação a isso. É a mesma coisa do Champinha, né? É a mesma coisa. O Champinha, ele digamos que ele é o ápice ali de alguém. E o Champinha, ele tá nesse vamos dizer assim, Champinha, nesse limbo, né? Você falou o ápice, ele tá... Do transtorno de personalidade antissocial. E ele tá nesse limbo jurídico, né? Porque também o que acontece? Quando ele praticou o crime, ele era menor de idade, né? Ele tinha 16, ele praticou de acordo com o ECA, só que o ECA tem aquelas previsões mais leves, né? Então, ele ficou internado e ele teria, né, que ter sido solto aos 21. Mas chegou-se à conclusão de que não teria... Qual que é a diferença? Salvo engano, ele está interditado civilmente. Ele está interditado. Pode ser que aconteça isso com... É o que a gente acha que pode acontecer. Qual é a diferença entre o maníaco e o Champinha? Então, o Champinha, o traço de manipulação dele é extremamente ativado. Talvez do maníaco do parque não é tanto. Inclusive, ele sempre estava mais isolado, mais sozinho. O Champinha, ele tem um poder de persuasão muito grande, muito forte. Né? De liderar e de trazer as pessoas, inclusive, para esse lado mais obscuro. Mas as pessoas tinham medo dele, né? Do Champinha. Já do maníaco do parque... Então, medo de quem ele queria que tivesse medo, essa pessoa tinha medo. Quem que ele queria que gostasse, essa pessoa gostava. Ele era manipulador. Lucas, coloca a família, por favor, do maníaco do parque. Porque a família do maníaco do parque, o irmão e a mãe, estão ansiosos esperando que ele saia. A mãe, no início, não. Não sei se você chegou a ver. Ela tem uma fala que ela, não, olha, é melhor ficar... Agora... Depois o irmão até, ele fala, né, que a casa vai estar aberta a qualquer momento. A mãe não... Isso, no início não. No início não. Tanto que eu acho que faz 15 anos que eles não se veem, algo assim. Né? Faz muito tempo que eles não veem o maníaco. E o irmão falou assim, olha, se ele for solto, eu serei uma pedra no sapato dele. E onde ele vai, eu vou, para saber se ele vai manter. E aí mesmo. Ele pode ser uma vítima do irmão? O irmão se incomodar com ele? Dificilmente. Porque... o negócio dele é com mulher. É com mulher. Com mulher. E isso tem a ver com sexualidade ou não? Não necessariamente. No caso dele, pode ter um fator psicológico de sexualidade que está incrementando o transtorno de personalidade antissocial.
Mas cada pessoa dentro desse transtorno, ela tem uma temática diferente. Então, por exemplo, tem gente que mata todas as pessoas afogadas. Então, você tem uma questão psicológica aí que é muito singular. Por isso que dela. tem essa palavra do serial killer, que eles têm uma assinatura. Isso, uma assinatura. Né? Perfeito, então, a assinatura dele é... É isso. Agora, pensando na família, né? Também pegar esse gancho, porque é uma coisa que a gente vê muito, né? No direito e em sala de aula, comentários, enfim. A família não tem, né? Culpa. A família não tem porque ser... Não, a família né? não tem culpa, mas também você querer que uma ele mãe. saia... Mas é uma mãe. Mas ele é um irmão. Não é uma pessoa que matou Então, sem querer e a mãe pensa, fala, volta porque eu te amo. Essa mãe pode estar mas... pensando que ele ficou 30 anos preso e que ele pode estar melhor e que ele pode voltar. É uma mãe. Inclusive, a mãe pode acreditar que ele não fez. Inclusive, ele disse pra ela que não fez. Ah, ele disse? Sim, logo que ele foi preso, na época, lá o delegado, os policiais levaram ela até onde ele estava e até para ajudar um pouco, né, para construir uma retórica, falou para ela, olha, pergunta para ele se foi ele que fez. Ela foi perguntar para ele, ele falou que não foi. Então, até que ponto ela acredita que foi ele, que não foi ele, que ele fez, que não fez? É mãe. É mãe. Então, realmente não tem parâmetro nesse sentido, né? Mas mesmo, sei lá, eu acho que mesmo depois que foi... Bom, é uma senhora no interior, não tem nem... Né, deveria ter um acompanhamento, né, psicológico. Sim, a justiça sim, deveria... A rede de apoio. Na rede de o que a apoio. gente pensa? No indivíduo que tem esse funcionamento, inclusive que ele não vai aceitar um tratamento, ele só vai aceitar se ele perceber que é bom para ele. Bom para ele não do ponto de vista que ele está precisando de uma ajuda, porque ele acha que ele não precisa. Bom se ele vai poder usar isso a favor dele, por exemplo, para conseguir sair, né, ser liberto. Ele tem uma excitação pela dor do outro ou ele nem está se incomodando que o outro está sofrendo? Vamos pensar assim, nós temos dois tipos de empatia. Uma empatia chamada cognitiva. Então, por exemplo, se você está sofrendo, eu entendo cognitivamente, racionalmente que você está sofrendo e que não está fácil para você. Mas eu não sinto isso. Nossa, que Eu estou tá pouco fácil, me lixando não tá para aquilo que fácil está pra você. acontecendo. Por exemplo, estou vendo ali, passo na rua, tem uma pessoa com uma ferida aberta. Nossa, a pessoa está com uma ferida aberta, deve estar doendo. Né? Ainda bem que não é em mim. Então, quem tem esse transtorno, ele sabe, cognitivamente, ele tem essa empatia nesse sentido, deve estar sofrendo. Você colocou, doutor, todos nós numa linha tênue aí. total. Porque quem não passou na rua e já viu algo assim e saiu caminhando? Então, mas será que nós vamos aí, no final das contas, falar, pô, ainda bem que não é em mim? Porque eu sou muito melhor do que ele. Ah, sim. Que ele não tem valor algum, porque eu sou esse superior o pensamento dele. Eu sou superior. Que não é o nosso. Eu sou superior a qualquer pessoa, ele acredita. Eu consigo manipular, ninguém consegue. Olha, isso aqui é um ser humano, não nem consegue fazer isso. Olha lá como eu enganei as meninas, eu falei que eu ia tirar foto Mas delas. isso dá pra ver nele, né? Nele. No jeito dele se portar, né? Na postura, Sim, na fala. na linguagem não verbal. A linguagem corporal dele é muito soberba. Denuncia, é muito foto soberba. dele de novo. Muito. É muito soberba. Mesmo ele preso, você percebe o olhar, você percebe o jeito de alguém que, tipo... Inclusive, ele hoje preso, ninguém o reconhece, né? Coloca aquela que tem as 3 fotos dele, que Pronto. eu acho que a cadeia fez bem pra ele, porque ele tá bem melhor agora. Ele tá com quase 120 quilos, se eu não me engano. Nossa, mas a comida não é ruim? Pois é. Mas você olha a primeira foto ali, ó, você vê pelo olhar dele, pelo jeito. Sereno. Já Sereno. dá aquele ar de eu sou Eu superior. no acho dia que a ele foi cadeia fez preso. muito bem pra ele, porque até meio no caminho aí, no meio do caminho, ele tá malemar, mas aqui ele tá muito melhor, Aliás, só gente. eu queria saber se você vai perguntar isso. Se você não for, eu vou atravessar você e vou perguntar. A história dele ter casado, né? E dele ter um monte de mulher que não sei se ainda Ele é o por recordista. ele. Gente, Agora eu vou falar uma Por coisa. favor, Ele é o psicóloga. recordista. Mas as pessoas não conseguiam nem chegar perto dele de tanto que fedia dizem os que ele é genitais fedido, dele. ele é fedido. Né? E assim, era uma coisa assim surreal, que até quem sentava perto dele sentia o odor. mas ele chegou a casar, eu me lembro dessa época. Casou, né? Casou, dentro da né? cadeia. Dentro da cadeia. Sim. é. E a pessoa Ó, acabou olha não esse olhar, ficando, olha né? esse olhar. Ficou. Olha a soberba Ele tinha no acabado olhar de ser dele, preso, ó. possivelmente levou ali um presente ali do lado. Mas olha o jeito dele. Tranquilo, É? sereno.
E veja, o poder de manipulação dele, ele inclusive na entrevista lá com o delegado, o delegado Ele tá perguntou... com cara de que saco, viu? Tô aqui. Ele tá Você com não vai acabar logo? Vamos logo, que eu quero logo, deitar, doutor. né? Tô Eu não cansado. tinha reparado, mas agora que o doutor tá falando, eu já olhei com ele com outro olhar. Vamos passar tipo, logo nossa, isso que aí. saco, eu tenho que ficar aqui É pra ir pra lá, pra onde respondendo. que é, né? Quando o delegado perguntou pra ele, mas como que você conseguia atrair meninas tão bonitas, 18 anos, 20 anos e tal? Ele falou, olha, eu estava lá no trem, porque quase todas foram ali, né, dentro do... Eu olhava para qual estava triste, de cabeça baixa. E eu chegava para lá, com ela, para conversar com ela, e em uma frase eu já sabia do que ela gostava. E do que ela gostava, Nossa. eu era dessa área. Então, por exemplo, se ela gostasse de policial, eu era um policial. Se ela gostasse, por exemplo, de ator, eu sou ator. Se ela gostasse de quem canta, eu também canto. Então, ele tem um poder de manipulação e influência muito grande, né? Então, ele estava conectado. O fato dele não ter essa empatia emocional não significa que ele não tenha empatia cognitiva, porque para ter esse poder de manipulação, você tem que ter empatia. Né? E ele mexia com a vaidade, né? Com a certeza. vaidade Vamos total. tirar foto, você tem grandes chances, né, de ser modelo, enfim. Então, ele tem um poder de manipulação muito grande, né? E isso é o poder da oratória, é o poder da fala. E nós sabemos hoje que tem muitas pessoas boas. Você encontra isso em todo lugar. Você encontra pessoas bom de papo no direito, você encontra pessoas bom de papo na política. Sim. Você fala do ponto de vista de argumento, é incomparável. Esse aqui é muito melhor. Mas esse aqui faz qualquer pessoa acreditar. Daí o nosso excelentíssimo, que não é meu, que é meu, né? Que eu moro aqui, nosso presidente. Eu tô sem óculos, Nath. Eu vou deixar você fazer ali no microfone. Apesar de eu não ser de esquerda, mas eu tenho que confessar que o presidente aí, Lula, tem uma oratória que... Não, e vamos dizer que o ex-presidente leva. também, dentro do público dele. eu acho que ele era pessimamente assessorado, a oratória dele era de lascar. Eu uma sou de oratória que direita, agradava mas quem queria, né? Quem ninguém queria. dava um conselho para ele falar, fala menos, porque você de boca aberta complica. Eu sou Bolsonaro, mas eu não sou alienada, entendeu? Então, assim... Eu tinha até medo quando o microfone ia em direção a ele. Eu falava, vixe. Mas o Lula também É mais ou menos igual tempo, eu, né? quando o Quanto microfone tempo tá na de política, quanto tempo... Porque tem treino para isso também, né? Quando a gente pega, por exemplo, um estudo de oratória e a gente compara o Nath, discurso de algumas pessoas, né, como o próprio o Luiz Inácio, ele tem uma oratória perfeita, ele tem uma dicção boa, ele tem uma entonação boa. Apesar do português ser péssimo, ninguém mas isso né? não Mas importa. não Pelo importa. contrário, né, isso conecta. Conecta com o público. Existe um livro, o autor do livro é o Albert Mehrabian. Eu acho que não tem esse livro em português. O nome do livro é Non-Verbal Communication, que é um livro que o Albert Mehrabian percebeu o seguinte: a nossa comunicação, ela é 7% voz, só 7%. Olha. 38% tom de voz. A forma como você usa o seu tom, você aumenta, você baixa, você usa uma metáfora, você traz para cá. E 55% é postura, é gestos, é face. Então nós nos comunicamos o tempo inteiro e algumas pessoas conseguem fazer isso muito bem, né? Ele faz. Nath, tem uma pergunta, faça para nós. A minha dúvida é o seguinte, a gente está falando que ele conseguia fazer que essas meninas caíssem na ideia dele, certo? Aí, por exemplo, ele foi preso e ele recebeu um monte de carta de mulher que sabia que ele já tinha, no caso, essa parafilia de ter relação com cadáveres, por exemplo, que seria algo extremamente horrendo para muita gente. E mesmo assim, essas mulheres ainda tinham essa vontade. Sim. Eu queria entender um pouco mais desse outro lado, porque aí, no Sim. caso, a gente está falando extremamente dele, mas não deixa de ter outras pessoas que acham isso Sim. maravilhoso. Apesar que depois que a pessoa morre, na lei, né, isso tem um peso menor, né, porque a pessoa já morreu. Que eu já ouvi falar que até quando você... Da Elisa Samúdio, por exemplo, se ela tivesse esquartejado com ele vivo, ia ser uma pena. Claro. Ele, então, assim, no Sim, caso, assim, ele tinha uma para... Dá nojo, mas... No caso doença, no caso da parafilia, seria vilipêndio a cadáver. Sim, né? Seria vilipêndio a Doutor. cadáver. Então, o que acontece? Existe uma síndrome, que na verdade não é uma síndrome médica, tá? Mas nós chamamos de síndrome, que acho que vocês já ouviram falar, que é a síndrome de Estocolmo.
que é justamente isso, a pessoa se apaixonar por personagens que são fora da lei. E isso acontece. Então, é um comportamento de fragilidade, né, de muitas mulheres. Você tem aspecto psicológico muito intenso. Normalmente, as pessoas que, por exemplo, as mulheres que se apaixonaram por ele são mulheres que são contrárias a normativas, a regras, a força policial, a tudo aquilo que significa, que representa, melhor dizendo, a força que o encarcerou. Então, é isso que torna o indivíduo atrativo. Tá? Então, de novo, é uma fragilidade humana dessas mulheres. Tem uma falta tão importante que ela, inclusive, para chegar e dizer assim, olha, eu sou a namorada do maníaco do parque. Então, de certa forma, ela se torna diferente de qualquer outra mulher e, ao mesmo tempo, ela vai contra aquilo que ela não acredita, por exemplo, que é as normas e regras. O sistema. Então, Que é na o verdade, sistema. ela se acha superior. Ela fala, comigo não vai Ela acontecer. começa... todas têm essa crença, né? Não, mas eu sou diferente, né? Comigo isso nunca vai acontecer. E a gente percebe que é uma fragilidade psicológica muito grande, que normalmente você está dentro de um ambiente familiar completamente desregulado, desajustado. Mas não tem essa coisa da soberba sempre tá muito elevado? Sim, no caso dessas mulheres... Delas, você diz? dele, apesar dele não ter esse sentimento, né? Mas eu acho que essa soberba, essa coisa de a superioridade sempre Sim. tá... Porque ele é recordista, gente. Sim. Como pode? Sim. então tem muitas mulheres aí que tá precisando de E veja, pensa assim, ele Eu não não tá vou fazendo falar de nada, mulheres né? hoje. Ele tá lá tranquilamente. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que existe uma fragilidade muito grande, tá? Inclusive, o funcionamento da mulher, especificamente falando, é muito diferente do funcionamento do homem. Então, por exemplo, do ponto de vista químico, né? A mulher, mês a mês, ela tem uma baderna química, né, que a deixa extremamente mexida. Tanto que, em alguns lugares, se a mulher tem realmente, ela sofre com uma TPM muito intensa, isso pode ser até um atenuante do ponto de vista de crime. Entendam, homens. Se for constatado. Não Cuidado. estamos dando ideia para ninguém aqui, né? Cuidado, Lucas. Não prestou estamos atenção? dando Mas ideia. ó, nem nesse campo. Eu estava lendo uma vez que tem alguns, eu não lembro agora, mas alguns países, por exemplo, até do ponto de vista trabalhista. Sim, as sim. mulheres que têm uma TPM muito Sim, forte e tudo mais, consegue elas conseguem comprovar. naquele período, elas conseguem não trabalhar ou não trabalhar presencialmente. Mas enfim, isso conseguem se pode afastar. levar, como o doutor falou, a gente sabe que realmente pode, né, numa criminosa, mas até que nível isso é levado em consideração? Não, pode ser da nossa A legislação. gente não consegue ter um nível, mas a Não, gente consegue... Dentro da nossa legislação não vai afastar O ônus, né? o elemento subjetivo, não vai afastar ali a prática do crime. Né? Aquela Mas- história de matei porque né, tava de TPM, matei porque estava apaixonado, matei por... Isso não afasta a Eu responsabilização. vou te fazer uma pergunta na isso- justiça. Mas o juiz pode levar em conta na dosimetria da Como pena. que um predador sexual, um serial killer, que aliás a gente nem falava sobre isso no Brasil, a gente sabia que existia, mas não era tão Era mais de falado. filme ou dos Era Estados isso. Unidos e tal. Como que um homem como esse tinha visita íntima, pôde casar na Se justiça? ele casou, é direito, Não, mas né? como que a nossa justiça permite um homem que mata mulheres, apenas mulheres, ele tem direito a uma visita íntima? Porque aliás, ele foi imputável. Então, mas aliás, quase a mulher dele morreu, né? Ele foi quase considerado matou. imputável, ele foi Imputável. condenado a uma pena. E existe esse direito. Para ter direito à visita íntima, tem que casar. Ele casou, a mulher foi lá, fez o pedido e ele tem direito. Erros gritantes. A lei é para todos. Pro Desde bem que e pro seja mal. feita a lei, É porque igual aí pra não todo foi feito. mundo, né? Aliás, a justiça Gente, justiça não é justa. Então, justiça não é justa, né? A justiça, ela não é uma questão. Justiça não quer dizer lei. A lei Não, a existe. aplicação da lei não quer dizer justiça. Isso, a aplicação da lei não quer dizer justiça, Eu exatamente. sempre falo isso. Eu escuto muito aluno às vezes falar assim: eu vim fazer direito porque eu quero fazer justiça. Ixi. Filho, você tá no lugar tá errado. Muda de curso. Vai virar, vai pra Marvel lá, vai virar. Porque assim, a aplicação da lei não significa. Ela vai significar justiça para quem foi beneficiado, mas você sempre tem duas partes. Então, a justiça foi feita, né? Pra quem? Então, por exemplo, houve a condenação ali do réu. A justiça foi feita. Foi feita para quem? Óbvio, para as vítimas,
para o Estado, que conseguiu exercer o seu direito de punir, mas você tem outro lado, você tem o lado do réu, da família do réu. Não estou passando pano aqui, pelo amor de Deus, não me entendam de forma errada, né? De dizer, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo mostrar é que você tem dois lados. Então, a justiça é feita por um lado, mas não é para o outro. Vamos sair do crime. Vamos para a esfera civil, você discute um contrato na esfera civil, então tem você ali, né, a outra parte discutindo aquele contrato, você consegue uma decisão favorável. Tá bom, a justiça foi feita para você, mas e a outra parte que estava discutindo? Para ele não foi justo. Então, o direito em si é isso. Quando se aplica a lei, não significa fazer justiça, significa aplicar a lei. Né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Deixa eu abrir aqui. Você que domina aqui. Eu jamais. O Lucas não aparece, mas ele que manda aqui. Exatamente. O que leva uma mente aparentemente normal a cometer atrocidades dessa forma? E eu queria entender o que isso revela sobre falhas emocionais e sociais dessa pessoa, né? A gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, aquele caso Jeffrey, né, dos Estados Unidos, que levava as pessoas para o apartamento e depois de ter relação com essas pessoas, matava, congelava. A gente tem pessoas aqui no Brasil e recentemente houve o caso do homem que manipulava tanto a mulher a ponto de pedir para ela cegar os 2 olhos. Não sei se vocês ouviram isso. E aí ela conseguiu fugir no dia que ela tinha combinado com ele de furar os próprios olhos. Então, quantas pessoas existem dentro de um relacionamento desse, do qual a pessoa domina a ponto de fazer com que a vítima entregue a sua própria vida nas mãos dessa pessoa? Então, eu queria entender... Acho que é 2 perguntas, né? Uma pergunta dupla, como né? essa pessoa consegue manipular tanto e ter essa perspicácia aí, e como o que leva a vítima... ela com a mente aparentemente normal. E como a sociedade reage. Porque aquele cara que deu um monte de soco na menina dentro do elevador ganhou um monte de carta de amor. E isso é uma consequência da sociedade em torno desse caso, e eu queria entender essa visão. E numa época que a gente está no século XXI, que é tão falado, e mesmo assim, em 3 dias, 1.500 cartas de amor. Sim. Aí, doutor, é com você. Não, primeiro passo, né? Precisamos entender que existe uma vulnerabilidade genética para isso. Primeiro, né? Então, por exemplo, para o transtorno de psicopatia ou condutopatia, que é o transtorno de personalidade antissocial, o indivíduo nasce com isto. O ambiente vai impulsionar ou não. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, existem pessoas que conseguem utilizar o convencimento de um jeito... Poxa vida, quando você pensa num líder religioso que prevê o final do mundo, o mundo não acaba, ele leva as pessoas a se suicidarem. Teve um caso também desse, sim, né? Sim, não faz muito tempo. Então, olha o nível de importância que se dá. Então, veja, existem pessoas que têm uma fragilidade muito grande de direcionamento. A pessoa não encontra um direcionamento nela mesma. E quando ela encontra alguém que faz isso para ele e para ela é submissa. Existem pessoas, por exemplo, que quando você faz isso no mundo de fantasia, é tido como normal, né? Olha, aquela pessoa é sádica, aquela pessoa é masoquista, do ponto de vista sexual, a gente enxerga isso com certa naturalidade. Mas isso pode ultrapassar essa esfera de intimidade e pode vir para o mundo real. Só iniciando, para a gente conseguir responder com clareza, porque eu acho que eu tenho a mesma dúvida que o Lucas. Quando esse ser humano nasceu, essa criança, ela mostra, porque assim, é uma criança, ainda ela não tem esse domínio de como eu vou conquistar meu pai, minha mãe, o vizinho, a professora. Essa criança, ela dá alguns sinais. Tem alguns sinais que pode falar, opa, peraí, isso daí não é tão normal para uma criança. Pra você ter ideia, esse transtorno que estamos falando, de personalidade, normalmente transtorno de personalidade nós nunca damos para crianças. Não pode, né? Não, nós esperamos ali até pelo menos o início da adolescência. Tá? Então, do início da adolescência, onde a personalidade começa a ficar mais estável, porque a personalidade é uma construção. Né? O que é personalidade? É a junção de genética com o ambiente. E essas coisas vão se misturando
e vai determinando a sua personalidade, né? Tanto que o nome personalidade vem de persona, que significa máscara. Mas não tem nenhum sinalzinho, que nem aquele filme Isso. Anjo Mal. É. Ali tinha Então, esqueci o nome a gente daquele acaba do não loirinho. conseguindo Isso. identificar o que é. A gente pode saber, olha, tem alguma coisa diferente. Machucar animais. Mas, por exemplo, se for uma criança que tem transtorno opositor desafiador, TOD, que é muito comum numa determinada faixa etária e depois some. Tá, mas essa pessoa, ela tem um transtorno de personalidade ou é uma criança que tem um transtorno opositor desafiador? Não sei. Então, Mas matar animais não é uma coisa que você vai ficar desafiando. Porque você não tem empatia pelo bichinho. Quem tem TOD não vai matar um animal. Agora, você pode ter uma pessoa que mata um animal que nem por isso vai desenvolver um transtorno de personalidade. Entende? Só com 18, então? Não. Ali no início da adolescência a gente já consegue fazer 14, um diagnóstico, 13, a gente já consegue. Por que o início da adolescência? Primeiro, que logo que começam as mudanças fisiológicas, nós temos uma mudança muito grande, inclusive no humor. Né? Estávamos falando agora de filhos, adolescentes e tal. Ainda bem que eu já passei da adolescência. Eu sou normal, sou estressada. O que acontece, por exemplo, só título de curiosidade, tá? A gente faz uma pausa, a gente já volta. A menina lá, tá? A menina quando tem a primeira menarca, a primeira menstruação. De um dia para o outro ela muda completamente o humor. O que acontece? No cérebro dela tem uma área chamada núcleo accumbens que produz uma química chamada dopamina. A dopamina é uma química muito importante para a nossa vida. Né? Por exemplo, você colocou o que aí? Açúcar. A cara dela. Quando você falou assim, puxa, alguém pega um açúcar, você se esticou toda para alcançar. E para esconder você também. abriu, e eu falei, né? Você abriu, você colocou aqui. Quando você pensou, vou pegar o açúcar, você só teve, inclusive, você teve uma energia aumentada para você ter essa ideia, para você aumentar, para você conseguir alcançar por conta da dopamina. Pensa assim, pudim. Não sei se vocês gostam O doutor de pudim. gosta de pudim. Gostam? Não, o doutor, eu tô falando. eu O doutor só. gosta Tá. de pudim. Eu gosto. Se eu tivesse falado do tipo de pudim. Olha só, imagine que tá num domingo à tarde e você lembra que tem o resto do pudim na geladeira que sobrou. Primeiro, você tá deitado assistindo seu filme e lembra do pudim. O fato de você lembrar do pudim, você já produz um pouco de dopamina. O teu cérebro já te dá, toma aí. Essa dopamina, ela aumenta a energia mental e aumenta a energia física. Comer escondido. Isso é depois. Aí nesse Depois, momento. eu adoro comer escondido. Aí, então imagine que agora você pensou, nossa, tem uma comida lá, tem um resto de não sei o que tá lá. Pra mim seria um pedaço de pizza. Pronto, tem um pedaço de pizza. Você gosta de comer o que escondido? Brigadeiro. Eu Pronto. adoro fazer ou comprar numa padaria que eu não vou falar o nome e comer escondido. Adoro. Pronto. Aí você muito mais lembra, fala, gostoso. nossa, tem 3 brigadeiros, tá lá no cantinho da geladeira. Quando você lembrou, o teu núcleo accumbens te deu dopamina. Toma ali. A dopamina aumenta a concentração e aumenta a força física. É como se você falasse, nossa, eu vou lá pegar. Primeiro você torce para alguém passar isso. Eu já tô pensando que eu quero passar na padaria, comprar e já esconder. Pronto. Que Nesse a adrenalina momento tá em que esconder. você tá pensando agora é por conta da dopamina. Aí, imagine que você fala, tá na geladeira, você levanta, você pega, você come. Quando você come, o núcleo accumbens te dá quilos de dopamina. Para quê? E de peso também. Boa. Ele te dá para quê? Para reforçar o comportamento. E olha que interessante, esse mecanismo serve para tudo. Serve para comida, serve para drogas, serve para jogos, serve para tudo. O menino que está batendo no vidro do carro para pegar um troco para fumar crack. Vocês acham que se ele bate lá no vidro, alguém não dá o dinheiro, ele aumenta a motivação dele de continuar ou diminui? Aumenta. Ele aumenta. Por quê? Porque ele já tem uma expectativa de que 2, 3 não dá, 1 dá, 2, 3 não dá. Então, quando você não dá, ele fala 1 a menos que não vai dar, o próximo vai dar. Quando ele recebe esse dinheiro que ele pensa, ele já produz dopamina. Um psicopata também tem isso. Então, o que acontece? O psicopata, o funcionamento dele de prazer, o mecanismo de dopaminérgico é o mesmo. Só que qual que é a diferença? Nós temos um freio. Por exemplo, nossa, aquela pessoa é muito, me irrita completamente. Eu vou chegar lá, vou dar uma na cara dela.
A gente só fica na vontade. Você chega, você fala... Porque a gente tem freio. Você fala, é melhor não. Ele fala, não, eu não vou fazer aqui porque vão me ver. Mas espera aí. Daqui a pouco ela vai pra lá, ela vai estar sozinha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele consegue adiar o prazer imediato em prol de um prazer futuro maior. Agora eu entendi plenamente. O psicopata ele consegue fazer isso. Então tá vendo uma pessoa ali, hoje não dá, não, mas amanhã dá. Ele volta ali e aí ele vai fazendo esse manejo. Entendi. Quando eu tô comendo brigadeiro escondido, meu filho entra, Deixa eu fico com dó e eu dou. Mas o Margarete acabou com o meu prazer ali, Ele viu? começou a falar da história do adolescente e tudo mais. Então, quando aumenta a dopamina. Não, o que acontece? Diminui. Entrou na adolescência, metaforicamente... Eu já aprendendo a lidar com a minha filha. Vamos lá. Aqui. Aproveitando o gancho. Didaticamente Não, falando... tem 21 anos, não consegui ainda. Entrou na adolescência... diminui a produção de dopamina. Por isso que a gente diz assim, a palavra que resume o adolescente é o tédio. É o aborrecente. Abre o guarda-roupa, fala, não tem roupa nenhuma pra vestir. Abre a geladeira, não tem nada pra comer nessa casa. Vamos na casa da mãe. Fui na casa da avó de novo. Nada tá bom, tudo tá ruim. E se tá assim, eu costumo dizer, é normal. Ai, que bom, gente. Se tá assim, é normal. E quando passa? Depois da adolescência. Quando termina a adolescência? Mas qual que é a adolescência do Depois, homem? dizem Porque eu tenho hoje que é 3 depois filhos dos homens. 40, não é? Eu tenho 3 filhos homens. Quando que acaba? Eu costumo brincar assim com os alunos. A adolescência do homem vai até os 60, porque aí você começa a ter o declínio cognitivo, né? Quer dizer, nunca vai estar 100%. Eu tenho quinta série, constantemente. Mas a gente saiu totalmente do assunto. Todo, Camila, ele precisa voltar. Não, pra outros o problema não é a nossa agenda. O problema é a dele, agenda né? do Mas doutor. deixa eu só fechar isso porque é importante. Mas, desculpa, é verdade que imagina. aumentou assim, o tempo de adolescência? Hoje nós entendemos que a adolescência vai até os 25 anos. Entendi. Tá? De Ai, pessoas. Jesus. E por quê? Deixa eu pegar aqui o cérebro, né? Isso. Então vamos lá. Nós temos. O nosso cérebro, você tem áreas que são especializadas. Aqui? Pronto. Você tem áreas que são especializadas. Essa área da frente toda nós chamamos de córtex pré-frontal da frente. Aqui é a testa, né? Pré-frontal. Essa área é a área do freio. Segura a impulsividade. Opa, eu vou comer o brigadeiro, mas só um. Não tem. Tá aqui, não tem. Não, né? meu acabou o freio. Então, Tem um buraco aqui. O freio tá sem pastilha. Eu só termino quando a caixa acaba mesmo, assim. Pronto, tá aqui. Junto com essa área tá o julgamento, tá a moral, atenção, foco, raciocínio lógico, memória de trabalho, memória de curto prazo, tá tudo aqui. Racional. Tá tudo aqui. Só que essa área, ela só fica madura depois dos 25, 26 anos. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, a adolescência vai até essa fase. Eu me separei então quando eu fiquei madura. Tá Eu casei com 16. E é comum. É extremamente comum hoje, por exemplo, os divórcios, em sua maioria, depois dos 40. Eu vou fazer 40. Aí. Por quê? Não, mas eu me separei com 26 para 27. Não, eu Casei, já na verdade, passei com dessa 17, fase, então, 16 eu tava montando a casa. Já não divorcio mais. Já passei. Mas não dá nada. Meu conselho, não divorcie, porque não vai mudar nada. Só se ele não valer nada, entendeu? Só se ele for um cara, Não. abusador, se ele te bater. De jeito algum. Aí, beleza. Mas Marido se não, maravilhoso. não vai mudar nada. Só muda o CPF mesmo. Então, é igual todo homem, Ao né? invés Então, de a gente deixar, assim, já tá lá, né? Já ao tá invés lá, de deixar né? a toalha em cima da mesa, ele vai fazer outra, ele vai deixar a tampa bem por aí. só vai mudar Vamos voltar detalhes. pro maníaco do parque? Vamos voltar pro maníaco. Vamos. Não. E aí a questão das vítimas é a mesma coisa, Isso. né? Ela sempre vai ter uma fragilidade psicológica, uma história de vida de fragilidade. Né? Para ela poder se associar com isso. Percebe que ele falou já várias vezes, né? E me chamou a atenção a questão do meio que molda, né? A questão familiar. Isso é uma coisa que a gente avalia muito, né? Eu vou te falar que eu gostaria muito de ter feito psicologia também, né? Embora eu ame o direito, quem sabe um dia eu ainda crio coragem de fazer o curso. Adoraria. Mas eu penso muito nisso. E eu falo muito disso também, inclusive nas aulas de direito e tudo mais, porque assim, sim, a sociedade no qual a pessoa é inserida, ela vai fazer diferença, né? Se você tem uma pessoa que ela tem ali um ambiente familiar estruturado, né, com amor, com acolhimento, vai ser diferente daquela pessoa que está num ambiente desestruturado, que passa por violência. Não que justifique, né? Não estou querendo justificar aqui, mas faz diferença. Pra vocês terem ideia, até do ponto de vista do cérebro, uma criança que foi criada, por exemplo, num orfanato, o cérebro dela é diferente, é menor do que uma criança que foi criada com uma família.
Então, o afeto faz com que o cérebro tenha mais redes. Ele é maior, mais desenvolvido. Então, nesse ponto de vista, então, eu vou falar psicopata, apesar do doutor já ter explicado, mas então, assim, quem é um psicopata e tem uma família um pouco mais estruturada, ou uma família estruturada, ele pode ser o CEO da empresa. Ele vai ser mais adaptável. Ele, por exemplo, dificilmente ele vai para o outro lado, por exemplo, do crime, do homicídio. Por exemplo, foi dito que ele foi abusado. Sim, foi abusado. Isso talvez tenha, então... Isso, foi um ambiente muito aversivo. Não, a família dele é completamente destruturada, né? Assim, faz diferença, né? Então, por isso que ele sofria bullying, né? Ele sofria muito bullying na escola também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há alguma outra correlação visual do qual atrai a atenção pelas vítimas? Por exemplo, idade, você acabou de falar sobre uma característica que a pessoa, uma história que a pessoa é uma história sofrida, talvez seja um ponto comum, mas existem outras características que façam com que esse manipulador, essa pessoa escolha vítimas do qual tenha vários fatores em comum, que não seja só essa história triste? Ele tinha também, né? Ele tinha um perfil específico. Que eram morenas, mulheres, né? Isso, morenas, o cabelo de um jeito, mais jovens. Isso pode estar ligado, sim, a algum trauma. A gente não sabe, né? Estamos só aqui intuindo. Mas como é que era essa tia? Assim, se é comum de pessoas desse tipo, de manipuladores. Se é comum uma característica... Um perfil específico. É sempre. Quando a gente pensa num psicopata, né, que é o termo que estamos utilizando, ele sempre tem um perfil muito específico. Então, por exemplo, tem psicopata que só vai matar homens. Pode ser que mate uma mulher, pode, mas é meio que por acidente. Porque esse não é a assinatura, né? Por isso que nós utilizamos, inclusive, essa terminologia. E é muito específico e quase sempre isso está conectado à história de vida. O caso que você falou do Ted... Jeffrey? Não, Jeffrey. Não é o Jeffrey, eu acho que é o Ted... Buddy? Alguma coisa assim. O filme, né? O do filme. Ele só pegava... Não, eu tô falando que ele só o que atraía pra dentro da casa dele tinha relação. É o Jeffrey. O Jeffrey. Isso. Ele só pegava homossexuais e negros. Exatamente. Então tem sempre um perfil que é a assinatura, né? Que inclusive é o que os investigadores vão utilizar para chegar nessa pessoa. Que, na verdade, a do Maníaco do Parque era também a posição que ele deixava as vítimas, né? Sim. Que ele deixava as vítimas sempre numa posição ali característica. Específica. Acho que não tem interesse de falar, né, disso. Não, desnecessário. A gente pode... Mas falar do perfil dele, que é mais interessante, né? Até porque para as famílias também ficar revivendo isso é complicado. Já que você falou da família, aí eu vou perguntar juridicamente. Petra, você acha que é uma afronta para a família? Se ele realmente conseguir. Eu não enxergo como afronta. De novo, você sabe que eu sou uma pessoa, eu sou muito, eu tento ser muito condizente, né? E procuro ser muito humanista, mas eu também sou muito legalista. Não enxergo como uma afronta, tá? Claro que incomoda, né? Óbvio que para as famílias isso vai ser um incômodo pensar que aquela pessoa aqui, né? Para aquelas que perderam suas filhas, para as vítimas que sobreviveram, né? Claro que é um incômodo. Para quem sobreviveu, acredito que seja aí até um risco, né? Uma ameaça e tudo mais. Não vejo como afronta. Tá? A lei ela não pode ser vista dessa forma. É realmente o cumprimento da lei. O que se espera, que é o que a gente estava falando, o que se espera é que o Ministério Público, então, atue no sentido de não deixar isso acontecer. Isso, e a sua visão de sociedade, não de doutora? É óbvio, como mãe, né, como mulher, é claro que a gente tem preocupação com isso, né? É claro que a gente se preocupa dessa pessoa ser colocada em liberdade, dessa pessoa voltar a agir. Por isso que, de novo, eu volto nisso. A figura do Ministério Público, o Ministério Público ele existe não só para condenar e prender, né? Até é importante a gente falar. O Ministério Público ele é o fiscal da cidadania. Ele por isso que é promotor de justiça, né? Porque ele está ali para defender os cidadãos. E o Ministério Público não atua só na área criminal. Então, a gente tem que pensar que o Ministério Público, cumprindo a sua função, ele então se movimente
para que realmente ele não volte a estar em liberdade. Ele seja interditado e aí ele seja internado não pela prática Mas de existe crimes. Existe. os hospitais hoje? Não existe Então, mais, né? Tem as A gente penitenciárias, né? Tem existe, específico. aí a gente vai entrar numa outra questão que é assunto para outro programa, né? Que é a questão, a gente tem hoje todo um movimento de política antimanicomial, né? Que é realmente você ter, isso é desde 2001. Achei que não aliás, existia né? mais. A lei é de 2001, mas de você reduzir os manicômios judiciários, de ter um tratamento diferenciado, talvez mais eficaz e tudo mais. Aí é outra história, né? Mas ainda existem estabelecimentos que podem recebê-lo e numa internação não criminal, sim, uma internação na esfera civil, né? Com todas as características que avaliam. Então, o que eu penso é isso. Eu penso que o Ministério Público certamente vai agir para evitar que ele realmente saia em liberdade. Já deve estar agindo. Eu não sei se já, porque como é em 2028, é muito antes, né? Tem que aguardar. Mas aí, para fazer essas análises psicológicas, vai ser aí mais não- próximo, né? Você faz normalmente, quando você pega casos midiáticos, né, normalmente o juiz ele nem faz a nomeação única, ele faz uma nomeação de 2 ou 3 peritos. Então, e aí precisa ser uníssonos, né? Porque um não tem contato com o outro, o dos peritos. Então, os 3 precisam chegar num consenso. Não é combinado. Pode né? ser, então, que isso exista. Aliás, a grande chance é que isso vai acontecer. Eu acredito, Eu sim, também. que o primeiro passo vai chegar lá, vai pedir uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica e vai determinar a partir disso. Ô, Peta, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Quais são as responsabilidades judiciais, por exemplo, do tribunal ou das pessoas que soltam uma pessoa com histórico desse, por exemplo, e ele volta a cometer reincidência Então, nisso? Lucas, não dá Nada, para porque o pensar em caso dele foi responsabilidade, porque, de novo, a gente volta no ponto da aplicação da lei. Ele cumpriu aquilo que a lei determina. Não dá para gente. É diferente de um juiz, por exemplo, que eventualmente concede um benefício para terminar de cumprir a pena em liberdade e tudo mais. É diferente aqui. A gente está num ponto onde ele chegou no limite de cumprimento previsto pela lei. Se o juiz não o coloca em liberdade, o juiz responde por abuso de autoridade. Ele literalmente começa do zero de novo. É que, na verdade, existiu Entendeu? aquela falha que até eu falei. Foi um erro. Porque não teve a avaliação psicológica de falar que ele realmente tinha uma psicopatia. Mas a avaliação não Até- faria ficar mais não tempo. faria, né? Aí que tá. Essa avaliação não faria ficar preso mais tempo. Mas não estaria sendo discutido igual o do Champinha. Se tivesse sido analisado igual o Champinha... Mas é que o Champinha era menor. Foi um outro limbo jurídico ali que aconteceu por a questão do Mas ele Champinha. foi analisado. Foi, mas é se outra ele história. tivesse sido analisado como um doente... Talvez Não é doente, ele não é doente, na verdade, Então, né? Se ele tivesse sido considerado inimputável, aí ele entraria na questão da medida de segurança. E aí existe uma possibilidade dessa medida de segurança ela durar mais tempo. Ou não, porque aí o que acontece? Aí, jurisprudencialmente falando, porque o que acontece? A nossa Constituição Federal, ela proíbe prisão perpétua. Prisão perpétua ou internação perpétuas. Então, Prisão perpétua é só para a família, realmente para a vítima. A prisão perpétua para o assassino, ele não você existe. está estudando direito, Não, mas aí eu tenho que Camila. falar a verdade. A prisão perpétua ficou para os familiares, para a vítima. E para ele, não. Mas faz parte, faz parte. É. Se você quer diferente, aí é o que eu falo para os meus alunos, eu não quero ser indelicada com você, mas assim, Não, o que mas eu pode falava ser. para os meus alunos. Tinha uma aluna que ela falava assim, eu sou a favor da pena de morte, tem que ter pena de morte. O que eu disse para ela uma vez? Eu falei, se você legislar, não... né? Se você ou vai legislar, ou vai morar num país onde isso exista. Já tá pronto. Vai para os Estados Unidos, vai para um país... Mas que é Aqui não cruel, mas que é existe. cruel. Sim, tem essa... Eu acho que esse debate, por exemplo, que a gente está aqui falando, poxa, pode ser que em 2028 ele seja livre, deveria ser algo que a gente não teria que estar comentando. Sim. A justiça por si só deveria estar já agindo em tranquilizar tanto 11 vítimas, que são 11 famílias, e não só eles. Mas é que tá, Principal eles, mas a acredito- sociedade. Porque a justiça está em prol de quem? Da sociedade? Sim. Ou a justiça está em prol de quem comete crime? Não, a justiça está em prol de aplicação da lei. A lei está lá, ela vai ser aplicada. Mas a sociedade, o Ministério Público representa quem? O Ministério Público, ele atua em prol não é da acima sociedade, da lei, né? né? Mas ele Não é acima da lei, mas ele representa. Eu tô dando minha opinião, por mais que eu esteja aqui finalizando a minha faculdade, mas a minha opinião, ela tá aqui, né? Sempre, né? Meu Deus do céu. É o que te torna especial. Os comentários acabando comigo, né? Mas
eu não vejo hoje, inclusive porque estou estudando direito, eu não vejo que a justiça ela está em prol da sociedade em muitos casos. Em muitos casos, mas a gente não pode dizer sempre. Porque sempre a gente generaliza aí. A gente fala da questão da pena de morte, da prisão perpétua no Brasil. Eu não sou a favor, não. Muito profundo. Por quê? Porque a gente tem também muita injustiça. Com certeza, eu não sou a favor da pena de morte, mas nesse caso, eu acho que... Eu vou dar um caso que não tem nada a ver aqui, mas só pra você entender, porque o pessoal fala assim, é muito comum a gente ouvir falar assim, tá preso, alguma coisa fez, tá lá, deu motivo, né? E essas coisas que a gente escuta, que pra mim é o horror, né? A gente tem um caso lá no escritório de um rapaz que ele foi indiciado, ele nem chegou a responder, porque nesse caso o Ministério Público foi muito legal, né, nesse aspecto. Ele trabalhava numa empresa, fabricante de comida lá, de macarrão, e tinha lá uma regra que ele podia pegar lá, tinha um lugar onde colocavam os macarrões que estavam ali para vencer, e aí ele podia pegar ali. Aí houve uma troca de gerência e tal, e aí o gerente pegou ele pegando o macarrão, ficou bravo porque ele pegou o macarrão, foi pra delegacia. O cara foi indiciado porque ele pegou o macarrão que ele podia pegar. E ele foi indiciado por furto. Imagina um cara desse, tudo, graças a Deus, né? O advogado atuou muito bem também, né? E aí conseguiu fazer com que o Ministério Público enxergasse que não tinha necessidade de seguir adiante. Mas vamos pensar num promotor, de repente, que tem aquele promotor que não lê, que faz, né? Pau no réu, como eu brinco, e seguisse isso adiante, esse cara poderia ser condenado, não chegaria a ser preso, né? Mas até poderia chegar a ser condenado por furto, sendo que ele não furtou nada. A gente teve um caso aqui, acho que a gente falou... Aí você imagina na pena de morte. Há uns três programas atrás, que ele foi condenado por sequestro e estupro. E ele era inocente. Então, depois de 4 anos... Então você imagina se uma vítima mudou aplica a pena de morte. Então, você entendeu? E no meu ponto de vista, não interessa. Aqui no Brasil não dá para ter mudou esse a versão tipo de e ele pena. foi... Aí recebeu lá a cartinha do Estado pedindo desculpa. 4 anos preso por exemplo, estupro, não é a mesma coisa de roubar uma galinha. Como hoje a gente tem uma expectativa de vida maior, talvez os legisladores se preocuparem, mudou para 40, olha, podia mudar um pouco mais, podia mudar para 60, tô chutando, tá? Ok, isso eu não sou contra, Como a gente teve mudança recente com relação, nem tão recente mais, né, do pacote anticrime, com relação à questão da progressão de regime, de aumentar as quantidades de acordo com o crime praticado para que a pessoa fique mais tempo naquele regime mais grave para depois progredir. Isso eu não sou contra de jeito nenhum. Agora, o que não dá pra gente ter no Brasil é esse extremo. Eu também não sou a favor nem a pena de morte, nem nada. E por mais que incomode essa situação, é o que a gente tem na lei. Mas não eu dá acho... pra ter curva. Acho que um serial killer, psicopata, vamos falar psicopata, dá até vergonha depois que ele explicou falar psicopata, né? Eu acho que essas pessoas não deveriam. Não, mas aí seria o caso dos aí vamos lá. Seria o caso dos nossos legisladores, que são os ilustres deputados federais e senadores, que estão preocupados com outras coisas, muitas outras coisas, e não estão olhando para isso. Nosso país tem tanta lei, tanta lei. Então, por que tanta lei? Vamos só fazer... Parece uma grande pastelaria, né? Porque o fato acontece, ele abre a gaveta, frita o pastel, sai uma lei toda torta, toda mal feita, e sobra pra gente depois ficar ali interpretando e aplicando e vendo como é que faz. A gente não precisa de mais leis, a gente precisa só que as que existem... Sim, rever essas questões. Exatamente. Vamos rever a quantidade que a pessoa pode ficar presa, vamos rever essa questão, então, dependendo da situação de uma pessoa que possua um transtorno. Hoje está muito evoluído o estudo nesse sentido. Criar uma comissão que estude a respeito disso e que diga, não, olha, para determinados transtornos, então, talvez a possibilidade de um tempo maior de cumprimento de pena, talvez mudar a questão da própria interdição. Dá para fazer? Dá. É só mexer na lei, tem que ter boa vontade legislativa. Acho que deveria ter algum controle de pegar os psicólogos, os psiquiatras e falar, gente, vamos estudar esse povo, vamos estudar realmente. Mas estudar eles estudam, né? Não, mas o legislador mas não tem dos estudos deles específicos, assim, da mente só deles. Tem, não tem? Nós temos. Mas não tem nada... O que acontece? Da mesma forma que no direito a gente tem umas fragilidades, nessa área também temos. Pensa assim, se eu falar, olha, esse estudo diz que toda pessoa que tem esse transtorno tem essa marca no cérebro. Daqui a pouco as empresas vão fazer exame de tomografia para saber se tem. Tá, agora entendi. Algumas vezes a gente dá uma empacada. Por exemplo, do ponto de vista do transtorno de personalidade antissocial, do psicopata.
Nós sabemos que as amígdalas cerebrais do psicopata, elas são menos ativas. Agora, toda pessoa que tem amígdala cerebral menos ativa é psicopata? Não. Só que a gente sabe que todo... E por que a amígdala? Porque a amígdala é esse seu guarda, seu vigia que fica aumentando a sua adrenalina para você responder às demandas. Então, por exemplo, olha, um carro quase passou aqui, quase me atropelou. Pronto, a amígdala vai ficar ativada. Quando você fala, tem um boleto para pagar, a amígdala está ativada. Ai, gente, Mas não deveria. Mas não deveria, no caso como ele, por exemplo, ele está lá há 27 anos... ter pelo menos uma avaliação deveria, semestral, aí é uma falha avaliação... do Estado, né? Então, deveria, não deveria? Quase sempre... por que isso acontece? Justamente por conta do tipo de pena que ele teve. Sim, se fosse medida de segurança, ele poderia ser avaliado. Ele teria um acompanhamento regular. Só que ele não foi medida de segurança. A dele ele foi considerado Aí tem esse imputável. erro, essa falha, essa vírgula, esse ponto, sei lá como que eu vou falar aí pra Peta não me matar. Eu vejo como um erro, né? Eu vejo como um erro. Mas, poxa, ele já é considerado um serial killer, inclusive, pela nossa legislação. Porque não tem um que fala Sim. que ele não é um serial killer. Eu A lembro legislação que- não tem esse aspecto. A gente não tem previsão de serial killer. Então, a gente não tem previsão de nada. A gente só tem uns A assassinos ciência, aí. né? O promotor mesmo, né? Deveria ter eu me sido- lembro que eu vi que o promotor falou assim, olha, nós fomos para esse lado para esse cara ficar 30 anos, porque senão ele não ficaria. Só que o problema é que esses 30 anos chegaram. Acho que ninguém acreditou. Ninguém. E chegou e ele ficou muito chegou melhor. muito diferente, Põe de novo, né? só pra Muito gente encerrar diferente. aqui a foto dele atual. Ele ficou muito diferente, eu acho que ele tá muito mais saudável. 120 quilos, né? Eu sempre ouvi falar que a comida é muito ruim. Mas 120 quilos ele... Mas ele pode receber. verde? Sei lá. Ali tá castanho, aqui também. Ele pode receber mantimentos, né, da família, ou quem quer que se cadastre para levar para ele, enfim. Eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que ele tá com um semblante bom. Mas o semblante dele é o mesmo, se você reparar. É o mesmo. Ele tá tranquilo, né? Olha o olhar dele, é o mesmo. Tranquilo. É o mesmo. Nem o músculo corrugador dele está ativado. Que o músculo corrugador é esse aqui, né? Ou de quem é míope, que vai fazer assim. Passo tanta ou base de quem pra é tentar- muito bravo, né? O músculo corrugador dele está relaxado. Botox tanto que ele natural. quase não tem rugas, né? A questão aqui é realmente a gente aguardar que o Ministério Sim. Público atue e com certeza Exato. vai atuar. Eu acredito porque também. é um caso de repercussão. Sim. Não deveria acontecer só em casos de repercussão, mas enfim, é um caso de repercussão. E a gente tem certeza que quando o momento chegar, que ainda faltam 3 anos, né? Até lá ainda também tem muita discussão a acontecer e tudo mais. Mas quando o momento chegar, eu tenho certeza, e é o que a gente Menos, espera. a gente já tá no final de 2025. Nem fala, mas enfim. Que o Ministério Público vai atuar, vai fazer. Agora é muita especulação, né? E é a mídia também movimentando vão usar isso para isso, ter, né? Vão usar. para ter público. Né? Tem a vantagem de ser casos midiáticos, ele tem as desvantagens E também, e as vantagens. também. A vantagem é que é um caso midiático, e então provavelmente não vão deixar realmente ele... E a gente espera que não. Realmente a gente espera que não. Posso fazer uma pergunta antes de você finalizar? Você é que manda, eu não vou pagar a hora a mais, hein? Você é o dono, você é que manda. Como a gente não conhece ninguém, a gente não sabe sobre ninguém ou sabe só aquilo que ela demonstra, como é que uma pessoa pode se prevenir para que ela não caia nessa... eu diria nesse... Não vou dizer que é um problema, né? Mas não caia na lábia de uma pessoa com esse padrão comportamental. Sim. A gente costuma dizer o seguinte, todos nós somos muito diferentes. Todos nós. Nós temos uma herança genética específica, uma herança ambiental específica, e essas duas elas se misturam para chegar ao resultado que somos nós. Se chega uma pessoa que, primeiro, o tempo inteiro ela quer te agradar. O tempo inteiro ela é parecida com você. O tempo inteiro ela está falando aquilo que você quer ouvir. Alguma coisa errada tem. Então, o primeiro passo é entender que nós somos diferentes. Então, conflito de relacionamento, vamos ter sempre. Agora, é óbvio que, a depender da maturidade, você vai resolver isso de um jeito ou de outro. Agora, se o tempo inteiro a pessoa quer ser uníssono com você, quer ser sintônica com você, o tempo inteiro cuidando, isto não é funcional. E por mais que a gente diga isso é amor, não é.
Isso não é amor, isso não é nem paixão. Porque nós somos diferentes. Que é diferente da pessoa falar, olha, eu não concordo com você, mas vamos dar a chance de que isso aconteça. Eu e a né? Peta. Isso, perfeito. Agora, quando o indivíduo faz o tempo inteiro, né, ele é a pessoa perfeita para você, é a tampa da panela, e isso até cultural, né, sobretudo, infelizmente ainda hoje, das mulheres aguardarem esse príncipe de cavalo branco, Que não existe. que não existe, não existe. Nós somos todos defeituosos, né, faz parte da condição Também humana. não existe a princesa. É verdade. Exato. Então é isto. Quando a gente tem que tomar cuidado com isto, tá? Perceber o que tá bonito demais, tá bom né? demais, desconfie, porque o ser humano não é assim. Aí eu vou fugir um pouco do maníaco do parque, eu vou usar um pouquinho mais a sua... E aí eu vou parar, você fez, eu vou fazer também a pergunta. Mas aí eu vou esperar que o doutor volte pra gente falar sobre. Nos casos desses agressores, ali não vive num conto de fadas. Não. O que faz essa Pessoa se manter, essa né? pessoa se manter? Primeiro, todo agressor, ele não começa sendo agressor. Ele começa sendo essa pessoa que realmente é super próxima, que ajuda, que é parceiro. E com o tempo, ele vai manipulando assim, olha, se você não fizer isso, é porque você não gosta de mim. E assim, infelizmente, nós temos isso, inclusive, na família. Né? As crianças crescem assim. Então, se eu não podia lá na minha família desagradar a mãe ou desagradar o pai, aqui eu vou mantendo o mesmo esquema. E quanto mais desadaptativo esse esquema foi ao longo da vida, mais isso se mantém. Nós entendemos na psicologia, sim, inclusive uma abordagem da psicologia chamada terapia do esquema. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo esquemas de vida para lidar com as coisas. Então, por exemplo, se em algum momento o choro funcionou, eu vou chorar. Porque funcionou. E isso é inconsciente, é um esquema, é um botão que você aperta e pronto, isso vai acontecer. E algumas vezes, assim, pessoas crescem, vão se desenvolvendo com uma limitação emocional muito grande, com uma desregulação emocional, com uma falta de validação. E quando ela encontra alguém que entrega isso para ela, que valida, ela se submete. E com o tempo, a pessoa vai mantendo e a pessoa inverte o jogo de um jeito que ela acredita que ela é a culpada de estar apanhando. E é isso que mantém a pessoa num relacionamento tóxico. Toda pessoa vai se manter num relacionamento tóxico? Não. Agora, se essa pessoa tem uma fragilidade que foi se mantendo ao longo da vida, ela é muito mais suscetível a se manter num relacionamento como este. Já deixa o convite para ele voltar aqui para a gente falar sobre isso no contexto da violência doméstica. Tá mais do que convidado. Por favor. Eu vou te fazer uma pergunta do Maníaco do Parque. Teve uma mulher que ele deixou fugir e fez ela contar até 2000. Sim. Obviamente a gente não tem como saber o porquê. Mas ele já tinha agredido, ele deixou ela viver. Veja, isso pode acontecer algumas vezes com serial killers e ele percebe de repente que não era o perfil dele. E acho que ela não era mesmo o perfil dele, eu né? não sei desse caso, mas não era um perfil muito adequado. E ainda ela fala, né? Ela falou pro delegado, só depois que ele foi preso. Sim. Que ela falou, como eu pude ser tão burra? Ela não falou. Não, ela fez o boletim de ocorrência, mas... Tá. Mas se eu me lembro que eu assisti o documentário, ela não era o perfil. Se ela não estava fora do perfil. Ela era de pele clara, se eu não me engano, ela era loira. Alguma coisa assim. Não tem o mesmo prazer, então não quero. E aí o delegado falou, você contou até 2000? Ela falou, eu contava até 10.000. Se preciso fosse. E ele falou, não... Muitas vezes é isso, não é o perfil. Ele foi levando, acreditou que era, não quis. É como uma pessoa, por exemplo, que pede um prato, o prato não veio, ela rejeita, porque não foi o prato que ela pediu. Então, essa é a forma como um serial killer, quem tem um transtorno de personalidade antissocial, funciona. Eu falei que ia ser sensacional hoje. O doutor vai voltar. Vamos. Dá um jeitinho com essa sua agenda, doutor, sequestra a agenda dele, entendeu? Pra ele não ter noção. E aí a gente só... E aí, aproveitando para fazer o merchan, a gente já vê qual que é a sua preferência do Mais Um Café. A Nath agora é o momento merchan. A Nath foi perfeito, já vai hein? trazer. Olha aqui, ó. Zerou. Gente, sobra para mim toda vez que eu venho, né? Olha, a melhor mais um aqui, café. Ó. Não, dá essa cestinha aqui, porque olha... Vocês não comeram, mas eu fui comendo, tá? Eu vou comer depois, porque eu falei muito hoje.
Gente, olha só isso aqui, delicioso. Se você vem pro Shopping Atrium, você não pode deixar de passar no Mais Um Café da Nath, maravilhosa, porque fora essas delícias, e olha, sem brincadeira, tá bem fresquinho, ó, fresquinho. Esse eu vou comer que eu já fiz a mão. A Globo tá perdendo. A Nath ainda te atende com uma simpatia que você não tem como não querer ficar ali no café. E é um espaço tão gostoso que dá para você vir para trabalhar. Tem as mesinhas ali, se você precisa fazer uma reunião, se você precisa estudar alguma coisa, senta, pede um café, um pão de queijo, pede um chá, um chocolate. A Nath te atende com um sorriso, você trabalha e vai embora feliz. E aí eu vi uma coisa que o doutor acabou de falar. Você salivou quando você pegou o pão de queijo e ainda engoliu a saliva. Eu amo pão de queijo. Eu amo pão de queijo. Não tenho podido comer muito. Esse aqui tá sequinho, eu vou conseguir comer. Se ele for muito oleoso, eu não consigo. Amo, salivei mesmo. Eu adoro pão de queijo. Você pegou, apertou, você salivou, engoliu. Eu falei, olha, a doutora acabou Agora de falar. Agora a gente vai ficar se observando, né? Depois desse encontro de hoje. Mas vem pro Mais Um Café que você não vai se arrepender. E a gente não pode esquecer também eu ia falar do agora, outro patrocinador, tem o né? Ricardo Caires, por favor. Ricardo Caires, nosso outro patrocinador também, perito, aliás, né? O senhor também trabalha como perito, né? O Ricardo Perito aí que patrocina o programa. Excelente, maravilhoso. Aliás, mas essa ele semana, é perito em outra área, ele é em outra área, balística, documentoscopia lá, papiloscopia, né? Enfim. Mas também grande parceiro nosso. Vai fazer, inclusive, uma palestra agora na UAB aqui de Santo André. Vou estar lá acompanhando. Não. Maravilhoso. Doutor Ricardo, obrigada aí pelo patrocínio. Essa semana precisei dele de uma indicação. Então, um ser humano fantástico aí. E obrigada. E, gente, vem patrocinar o canal, né? Vem patrocinar o Crimes e Efeitos, por favor. Como que eu vou viver sem a PETA? Eu não sei fazer merchan. Pessoal, precisamos de patrocinadores, por favor. Hein? Eu já me coloquei. Se vocês quiserem contratar a PETA para fazer divulgação da sua empresa, por favor. Entendeu? Vou largar o direito. Olha, tudo que eu queria. Aí, pronto, garota, propaganda sensacional. Isso aí. Obrigada, doutor. Conclusões finais do caso, do podcast. Tem alguma coisa que você quer deixar antes da gente encerrar aqui? Claro, o primeiro passo é entendermos que o ser humano é diverso, né? Nós somos somos seres únicos e irrepetíveis no universo da vida. E nós precisamos também festejar isso. Então, não é olhar o ser humano apenas do ponto de vista de desregulação, de transtorno, de doença. Nós somos uma pessoa, né, que temos uma família, que temos uma história. E comece a gostar mais de quem você é. Eu acho que o fato de, quando a gente começa a entender, a não olhar para as nossas limitações, eu não gosto de mim porque eu tenho isso, eu sou aquilo, quando isso acontece, a gente vai literalmente se aniquilando. E quando a gente faz isso, a gente pode até permitir que outras pessoas acabam liderando sobre nós, inclusive sobre nossas emoções. Então, começa a se valorizar mais, né? Eu penso que isso é fundamental para qualquer pessoa. E cuidado, sim, cuidado, porque tem pessoas que não são boas. A manipulação, ela não vem né, de monstro, né? Ela vem sempre doce. Isso, perfeito. Né? Percebeu que está bom demais, que está perfeito demais. Cuide. Cuide, porque você não é o alecrim. Eu vou fazer o merchan para psicologia também. Porque a gente também tem esse quê de falar assim, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapia, eu não sou louco. A gente escuta muito isso, né? Eu, por algum tempo, pensei assim também, né? Gente, louco não adianta fazer. Ele acabou de falar, louco não adianta. Vou fazer a minha culpa aqui, porque há muito tempo atrás, mas cheguei a ter esse pensamento retrógrado também nesse sentido. Quando eu descobri a terapia... Tem muita gente que tem vergonha de falar que faz terapia, né? Mas a gente não tem que ter vergonha. Quando eu descobri a terapia, eu descobri que quando você faz, é um presente que você está se dando. Porque é isso, é você se descobrir, é você se entender, é você entender seus limites. E isso, gente, além de ser um presente para autoproteção, para autocuidado, é uma proteção também. É uma proteção, porque você aprende a lidar. Então, gente, por favor, né, façam terapia. Procurem profissionais de excelência, procurem profissionais que possam. Faz esse carinho com você. É muito bom. Eu recomendo. Não, você entender o outro também, né? Sim. Porque tem gente que acha que ele é o centrinho, né? E não é assim. Não é vergonha você dizer que você faz terapia, não é vergonha você dizer que você faz. Na verdade, isso é inteligência, né? Com certeza. Como o doutor mesmo falou, os doidos não têm cura, não tem o que fazer. Então, aliás, vergonha... Tem gente que acha que é sinal de fraqueza, mas não. Eu acho que pelo contrário, você demonstra força no momento que você percebe a sua fraqueza e busca melhorar. Você se reconhecer não é fraqueza, claro, né? Quando a gente pensa, né, se quem tem um transtorno de personalidade antissocial, realmente para ele a terapêutica vai ser pouco eficaz se ele não quiser. Agora, nós temos tantas pessoas que sofrem tanto, né? Mesmo pessoas. Mas se ele quiser, pode? Se ele quiser, ele tem os sintomas reduzidos.
se ele aceitar. O problema é que ele não aceita em sua maioria. Agora, nós temos pessoas com transtornos sérios, né? Como, por exemplo, pessoas com esquizofrenia, e nós sabemos o quão um medicamento assertivo, uma psicoterapia assertiva, vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais natural, né? Mais ponderada na vida. Então, todos nós precisamos, e algumas vezes a gente olha uma pessoa, se eu caio, fratura a minha perna, ninguém vai falar para mim que isso é frescura, estar com a perna fraturada. Algumas vezes a pessoa está quebrada por dentro. Ninguém vê, né? Exato, algumas vezes você está fraturado por dentro e ninguém vê. Então, não tenha vergonha, né? Precisou de ajuda, seja uma intervenção medicamentosa. Ah, medicamento vicia. Não! Hoje nós temos medicamentos muito seguros, assertivos, temos profissionais cuidadosos. Então, não caia nesta, né? Isso é preconceito, a gente não pode ter esse preconceito. Deixa seu Instagram, doutor. Coloca aí. Eu, de vez em quando, eu faço jejum de redes sociais. Então, eu tô numa fase de jejum. Ele já se tratou, entendeu? Mas... Ele tá evoluído já. Tá evoluído. César Fialho, você me encontra em qualquer lugar. Acho que é César. Lá o Instagram, César.Fialho. César Fialho me encontra em qualquer lugar. Professora Peta, com 2 T's também, por favor. Né? Advogada, professora, garota propaganda. Isso aí. E o principal é aqui do Crimes e Efeitos. Sempre. O caso do maníaco do parque expõe o limite entre o que é justo aos olhos da lei e o que é seguro aos olhos de nossa sociedade. Francisco de Assis Pereira pode até cumprir o que a lei determina, mas as marcas que ele deixou jamais terão fim na pena. Quando a lei liberta quem a sociedade ainda teme, a pergunta que fica: a justiça protege ou apenas encerra um ciclo jurídico? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.